paz. Graças a Deus por isso. Irmãos, vamos nos preparar para o nosso culto. Vamos fazer a nossa primeira leitura do dia. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14. Nós vamos ler todo o capítulo. Hoje a nossa reflexão terá como tema: o que é o reino de Deus? E nós vamos basear a nossa reflexão nesse texto, nesse capítulo de número 14. Assim escreveu o apóstolo Paulo, a partir do verso 1. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus já o aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caem. E, com a ajuda de Deus, ficarão de pé e receberão a devida aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado do que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor, e se morrermos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e também ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos vivos como também dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? E por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar. Eu sei e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E se o outro irmão se aflige em razão do que você come ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Deste modo, você não será criticado por fazer algo que, a seu ver, é bom, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, de paz
e de alegria no Espírito Santo. Se servirem a Deus com essa atitude, agradarão a Deus também e receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne ou de beber vinho ou de fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, você certamente está pecando. Amém, irmãos? Vamos orar e vamos nos apresentar diante de Deus e pedir ao Senhor que aceite o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração nessa manhã, e vamos orar ao Senhor também, pedindo para que Ele nos fale. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua presença entre nós. Eu sei que o Senhor conhece tão bem o nosso coração. O Senhor é aquele que nos sonda, é aquele que conhece todos os nossos pensamentos, Senhor. E nessa manhã nós estamos com a alma diante de Ti, tão aberta, e com um desejo tão sincero, Senhor, de Te agradar. Ó Deus, que no nosso culto dominical nós reafirmemos o nosso desejo de Te servir integralmente. Ó Deus, que não apenas no nosso domingo, mas durante cada dia da semana, a nossa vida esteja diante de Ti e que sejam aprovados diante de Ti todos os nossos caminhos, Senhor. Ó Pai, hoje, quando nós nos reunimos como igreja, Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela alegria que o Senhor nos dá de rever os nossos irmãos, de lermos a Tua palavra, de adorarmos juntos, Senhor. Muito obrigado por essa liberdade que existe entre nós. Ó Deus, e faça desse culto, Senhor, algo lindo para a Sua própria glória. Ó Deus, que os nossos corações, a intenção da nossa mente, possa ser Te agradar, possa ser Te exaltar, Senhor, nessa manhã. Queremos Te pedir também, Senhor, que o Senhor possa nos falar de forma graciosa, mas com a autoridade do Teu Espírito, nos instruir na Tua palavra, Senhor, para que sejamos cristãos mais maduros, para que possamos entender o que significa o reino de Deus e o Seu Evangelho, Pai. Faça isso, construa isso na vida da Sua igreja. É a oração que nós Te fazemos e oramos por causa de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, irmãos. Todo mundo encolhidinho aí, né? Eu também. Achei frio demais essa noite, nó. Então, bom demais estar com vocês. Estava já com muita saudade. Escrevi para o pastor hoje. Ficar um final de semana sem vir à igreja parece que tem mais de mês. Eu sinto muito falta de vocês. Então é um prazer estar aqui com vocês, tá bem? Vamos lá aos nossos avisos. Nosso grupo de oração está firme aí às segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite. E você é nosso convidado para entrar para esse grupo, tá bem? Para participar lá. E a gente agradece nossas irmãs e irmãos que estão lá nos sustentando em oração. É só procurar a Vilminha que ela te manda o link para o momento de oração. Também nossas atitudes sociais. Aqui à minha direita está a cesta que a gente recolhe os alimentos aqui, mas nós podemos ir até você e, de acordo com a orientação que nós recebemos dos nossos diáconos, a gente precisa sempre estar
tentando, pelo menos, atender aquelas necessidades que batem à nossa porta. Então, bateu a sua porta, tente fazer algo por essa pessoa, porque isso vai ser bênção na sua vida, tá bem? E precisando, nós estamos aqui para te apoiar. Os jovens, por iniciativa própria, resolveram fazer uma campanha do agasalho e estão reunindo coisas, estão trazendo agasalhos, etc. e tal. Então vai ser uma ação lá do grupo de jovens e adolescentes da igreja. Está muito legal, achei bacana a atitude deles. Tá bem? Então a igreja continua firme aí na sua ação social. Também, nossos cultos presenciais, olha que legal, retornam no segundo domingo de agosto. Vai ser bênção demais, né? Então, hoje, a escola dominical está acontecendo às 19 horas. Inclusive, hoje tem, tá? Às 19 horas, escola bíblica dominical. Mas, a partir do segundo domingo, a escola volta para amanhã e o culto à noite, para a gente fazer aquele culto gostoso de adoração ao Senhor, cantar mais cânticos. Nós vamos cantar mais aos domingos, isso vai ser legal, né? Então, no primeiro domingo, por que não? Porque ainda no primeiro domingo nós teremos a nossa ceia ágape. Não é isso, pastor? Então, no primeiro domingo, em função disso, nós não teremos ainda o culto presencial. Mas no segundo domingo, a gente já começa. Estamos pedindo, orando a Deus para que em setembro a gente já possa fazer a ceia ágape aqui no templo, né? Se você está com a gente nisso, ore e peça ao Senhor para que a gente possa fazer e ter esse momento gostoso. Também, aquele ali, sim, a arrecadação de ideias, de material, de histórias sobre o nosso memorial. Então, Viviane, que está nos ajudando nisso, coordenando, se você tem uma história, se você tem uma foto, se você tem um recorte de jornal, que você tiver, traga, tá bem? E passe para a Viviane para que ela organize esse memorial, que vai ficar ali na frente, vai ser algo bem, bem legal, bem gostoso. Também, a Jennifer colocou os aniversariantes, já ia me perdendo aqui, Jennifer, obrigado. Olha ali, os aniversariantes desse mês. Nós estamos no dia... Tem a Rosângela, 24, né? O Dirley foi dia 21. Tem a Jane, dia 27. Dia 28 tem a Evane. Você grava esses nomes aí, pega o número deles e manda uma mensagem, porque é muito gostoso quando a gente é lembrado. Mesmo quando a gente confunde, né, Viviane, o nome da pessoa, né, Pedrinho? Mas as pessoas, os aniversariantes também são generosos, né, Pedrinho? E aí perdoam a gente e tal, e a amizade continua. Eu estou lembrando aqui da confusão que eu fiz. Esses são os nossos avisos, mas tem uma convocação também para o dia 29 de agosto. Nosso pastor, que também é nosso presidente, está nos convocando para a Assembleia Ordinária, ok? Dia 29 de agosto. Então, você que nos visita e tem interesse, vontade de fazer parte aqui como membro da nossa igreja, pode procurar o pastor, pode procurar a Daiane, que é a nossa secretária, dá o seu nome, os seus dados, e aí o pastor vai colocar esse pedido na ordem do culto ordinário que vai acontecer dia 29 de agosto, tá bem? Então, todos os membros da igreja estão convocados. Agora, aqueles outros que quiserem participar conosco também vai ser sempre bem-vindo, porque a Assembleia Ordinária da igreja é sempre um culto a Deus também, como o pastor sempre fala. E nós, batistas, prezamos muito pela transparência. E é nesse momento que a gente, então, apresenta, né, para vocês tudo o que a gente tem feito aí nos bastidores. Também nós ainda estamos em campanha de missão estadual, então aquele gasofilaço pequenininho ali, se você trouxe a sua oferta, pode depositar lá, né? Daqui a pouco o Luciane vai trazer um relatório aí sobre o bazar eletrônico que fez, e a gente está empenhado nisso. É só importante você colocar a oferta designada, escrever lá, essa é para missões, ou então colocar direto ali naquele gasofilaço pequeno que a gente vai saber, tá bom? É um prazer estar com vocês, nós vamos louvar o Senhor agora. Hoje é com a Suelen e sua equipe? Que legal! 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . .
Bom dia. Agora funcionou. Suelen, equipe mais não, né? Agora eu sou só convidada mesmo. Estou aqui dando um apoio. Eu vou te convidar, se você puder e quiser ficar de pé, para a gente começar esse momento de adoração. E nós vamos começar com um hino que chama Cegueira e Vista. Aí a gente conhece mais como Foi na Cruz. E pensando na letra desse hino, me veio à mente um versículo que todos nós conhecemos, né? Eu já ouvi falar assim, o resumo da Bíblia, né? Que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo hoje, o que me veio, a palavra que me veio, né? Tem várias abordagens, mas me veio sobre esse amor tão grande, que fez com que quem aceitasse a Cristo fosse salvo, né? E na passagem do hino, ele vem e fala assim que com grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor. E é isso que a gente sente quando a gente conhece a Cristo como Salvador, quando nós aceitamos, é a paz que excede todo entendimento, é tudo isso, né? É um amor tão grande que você não consegue ficar para você. Você fala desse amor, você vive esse amor, você sente esse amor. E é neste amor que eu te convido a cantar este hino. E se você também tiver trazido sua oferta, igual o Eudes falou, pode também ter oportunidade de depositar aqui no gasofilaço. Mais depressa fugi. Mais depressa fugi. Em Jesus me escondi. E refúgio seguro nele achei. Oh, com grande prazer inundou o meu ser. Conhecendo este tão grande amor. Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz. Pra salvar o tão pobre pecador. Né, gente? A gente perde nessa letra. E a gente brincou ainda no ensaio. Vamos trazer a letra impressa que eu vou perder nesse negócio. E acabei eu mesmo perdendo. Acontece. Nós ainda vamos continuar louvando ao Senhor. E essa música ela chama Santo. E é um convite para você relembrar o quanto o nosso Deus é santo, o quanto o nosso Deus é poderoso, o
quanto Ele está sob o controle de tudo. Assim, essa questão de Deus estar sob o controle tem sido muito evidente, porque nesse desespero que a gente ainda vive, né, essa pandemia que ainda está aí, essa esperança de já estar chegando no final, mas sempre vem algumas ansiedades na nossa mente, nosso coração, e aí a gente tem que sempre lembrar que o nosso Deus é um Deus santo, poderoso e que tudo está no controle dele, né? Ele está cuidando do que foi, do que é, do que vai vir. Ele está cuidando de nós o tempo todo. Então eu te convido a cantar Santo, Santo, Santo é o Senhor. Poderoso, quero o que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quero o que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu
Deus é um Deus muito bom, né? Mesmo a gente não conseguindo ver o lado positivo daquilo na hora, o cuidado dele, ele é bom o tempo todo. E a gente vai cantar ainda um atributo do Senhor, o fato dele ser o alfa e o ômega, o fato dele ser o princípio e o fim. É mais um reforço de que ele é um Deus que tem cuidado, é um Deus que está com a mão dele sobre nós. Vamos cantar. Não há outro como tu, soberano e fiel.
Senhor, receba neste momento essa louvor, essa adoração, que nós possamos ter o coração voltado ao Senhor, a entender que o Senhor é o Deus que tem cuidado, é o Deus que tem provido, é o Senhor que nos permite, Senhor Deus, estar na Tua presença e entender os seus entendimentos, suas vontades, Senhor Deus. Muito obrigada por isso. Obrigada, Senhor Deus, também pelos dízimos que foram ofertados, e nos permita continuar entendendo de Ti através da palavra que vai ser dita. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Muito bem, muito bem. Turminha de jovens e adolescentes estão saindo, as criancinhas também. Muito bem, irmãos. Abra comigo então sua Bíblia, mais uma vez, Romanos 14, texto que nós já lemos nessa manhã. O tema da nossa reflexão será: o que é o reino de Deus? Nós vamos ler novamente apenas o verso 17. Romanos 14, verso 17. Palavras do apóstolo: porque o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Amém? Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, mais uma vez na Tua presença estamos, e mais uma vez suplicamos a Ti a Tua inspiração, a Tua graça, o Teu favor. Ó Deus, nesse momento de ensino da Sua palavra, Te pedimos que o Teu Espírito possa falar conosco, possa iluminar a nossa mente, possa nos ajudar a compreender a natureza desse reino. E assim, ó Deus, que possamos Te servir com a liberdade e com a alegria que esse reino nos proporciona. Faça isso para a Sua própria glória, Deus. Nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Na semana passada, nós pensamos um pouquinho sobre como Deus nos aceita. Os irmãos devem se lembrar, nós pensamos a partir de Mateus capítulo 11, verso 28, aquele convite de aceitação de Jesus, dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós vimos que esse convite de Jesus parte do pressuposto de que Deus, em Cristo, já nos aceitou. E a gente se emociona com isso, né? E a gente fica feliz de saber que Deus tem nos aceitado a despeito daquilo que nós somos. Deus nos aceita não porque nós somos bons, nós vimos isso na semana passada, não porque nós somos obedientes à sua lei, não porque nós somos perfeitos, mas Deus nos aceita porque Ele nos ama. Foi o irmão Neuber que nos lembrou as palavras do Philip Yancey, naquele livro dele, muito conhecido, Maravilhosa Graça. Aliás, se você nunca leu esse livro, depois vá lá, visite a livraria, compre, vale muito a pena ler o livro, né? E o Philip Yancey tem uma frase muito clássica nesse livro, que ele diz: nada posso fazer para que Deus me ame mais, e nada também posso fazer
para que ele me ame menos. Ele me ame, pronto. E a pura verdade, nós vimos isso na semana passada, esse amor indizível e incondicional de Deus nos cativou. E hoje nós podemos ter essa alegria de sermos aceitos por Deus. Mas aqui, em Romanos 14, Paulo traz uma temática muito interessante, porque ele vai falar agora acerca da nossa aceitação, a partir da nossa convivência, dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Porque uma coisa é você crer que Deus te aceita, e você aceitar isso, mas outra coisa é você aceitar o seu irmão, da forma como o seu irmão é. Muito bem, nós sabemos que Romanos capítulo 14, ele está dentro de um contexto muito importante. Nós aprendemos que a teologia do apóstolo Paulo, quando ele escreve essas cartas, ele primeiro tem a preocupação de mostrar aquilo que Deus já fez por nós. Perdão, ele tem a preocupação de falar sobre a obra consumada de Cristo. Paulo é muito cristocêntrico nas suas epístolas. Então, as suas epístolas podem ser divididas em duas partes. A primeira parte é falando sobre a teologia de Deus, acerca daquilo que Deus fez por nós, por meio de Jesus e a sua obra consumada. E a segunda parte diz respeito à nossa prática cristã. Como nós devemos viver a partir daquilo que Deus fez por nós. Paulo tem essa estrutura também em Colossenses e em Efésios e aqui em Romanos também. Então, do capítulo 1 até o capítulo de número 11, o apóstolo Paulo vai falar sobre a obra de Cristo e como Cristo nos libertou, sendo nós ainda pecadores, nós estávamos escravizados por conta do nosso pecado, e a obra de Cristo, então, quebrou esses grilhões sobre nós, e depois, a partir do verso 12, ele vai responder a essa pergunta: como nós devemos viver a partir disso? E os irmãos conhecem muito bem Romanos 12, porque nós ficamos 4 domingos falando sobre Romanos 12, que começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E nós vimos que em Romanos 12, Paulo, ele trabalha o nosso ragu, não é? Que são aqueles 4 pilares ali. E só para a gente não perder o costume, né? O ragu, a gente está falando de hospitalidade, amor, generosidade e unidade. A gente precisa até vou colocar aqueles negócios na ordem ali, né, Flor? Às vezes a gente fala tudo trocado, né? Mas é hospitalidade, amor, generosidade e unidade. Paulo desenvolve isso de uma forma muito clara em Romanos capítulo 12. E depois de trazer mais essa teologia para a igreja, aqui no capítulo 14, ele vai tratar de uma questão muito prática. Ele vai tentar colocar o ragu agora em prática dentro de uma situação específica daquela comunidade ali em Roma. E que situação era essa? Muito bem, nós sabemos que a cidade de Roma era uma cidade extremamente pagã e existia em Roma vários cultos a vários deuses. E em todos esses cultos, ou pelo menos a maioria desses cultos, haviam sacrifícios de animais. Então, os animais eram sacrificados nesses cultos, né? Então, dependendo da festa, dependendo do culto, às vezes mais de 1000 animais eram sacrificados no mesmo dia para aquele Deus. E depois de sacrificar aqueles tanto de animais saudáveis, né? Boi, ovelha e tudo mais, sobrava muita carne, tinha muita carne ali. E o que essa turma fazia? Em vez deles jogarem essa carne fora, como é que vai desperdiçar tanta carne boa? Né? Picanha não é algo que você despreza, não é assim? Picanha é algo que você come. Naquela época também o pessoal com certeza gostava de uma picanha. O que eles faziam? Eles pegavam a carne do boi, da vaca e do cordeirinho que havia sido sacrificado, e eles vendiam essa carne nos açougues para serem comercializadas. E essas carnes sacrificadas a ídolos, elas ficavam misturadas ali a outras carnes que não haviam sido sacrificadas a ídolos.
Só que os cristãos não sabiam qual carne que havia sido sacrificada e qual carne que não era sacrificada. Naquela época não tinha esse carimbinho da vigilância sanitária, alguma coisa assim, né? Ou então dessa garantia de procedência dizendo, olha, essa carne está livre de sacrifício no templo e tal. Ninguém sabia que carne que era e eles ficavam com esse problema teológico para resolver. E diante disso, alguns cristãos se posicionavam da seguinte forma. Eles diziam, já que nós não sabemos qual carne foi sacrificada aos ídolos, nós não vamos comer carne mais. Eu não posso ir lá no açougue e comprar uma carne, vai que essa carne foi sacrificada a Afrodite ou um outro deus. Então, para não correr esse risco de pecar contra Deus e comer uma carne sacrificada a ídolo, eu não como mais. Esse era um grupo. Mas tinha um outro grupo também dentro dessa mesma igreja de Roma que dizia assim, mas que bobagem, gente. Tudo pertence ao Senhor. Os ídolos não são absolutamente nada, não significam nada para nós. E como a gente vai deixar de comer carne? Quem é louco de deixar e desprezar o alimento que Deus colocou para que a gente pudesse recebê-lo com ação de graças? E essa turma aí comia. E então tinha uma turma que não comia dentro da igreja carne de jeito nenhum, e tinha uma turma que comia à vontade. E entre eles começou a haver uma divisão muito grande por causa disso. Porque essa ala mais à direita, mais conservadora, dizia assim, olha, essa turma que está comendo essa carne sacrificada a ídolos, olha, eles são carnais, eles são mundanos. Eles são irreverentes, eles estão fazendo isso sem qualquer temor a Deus. Será que eles não conseguem refrear o seu desejo de comer carne? Será que eles não percebem que eles estão comendo carne sacrificada a demônios? E eles começavam a julgar esses irmãos, dizendo que esses irmãos não haviam entendido o que significava o reino de Deus. Mas, em contrapartida, a turma mais progressista da esquerda, né? Esse negócio de esquerda e direita, nada a ver, meu irmão, só estou falando em termos aqui de costumes, né? Essa turma mais progressista, eles olhavam para aqueles irmãos que não comiam a carne e diziam, não somos nós que somos carnais, são vocês que são quadrados. Vocês é que ainda estão presos nos rituais judaicos, que fazem distinção entre dia e outro dia, entre comer e não comer. Nós é que temos a iluminação de Deus. Nós somos as pessoas mais maduras na fé. Nós sabemos o que nós estamos fazendo e o Deus que nós servimos e a liberdade que Ele nos confiou. Então ficava esses dois grupos dentro da igreja, um grupo julgando o outro e um grupo também desprezando o outro. E é justamente essa questão que é levada para o apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo pudesse arbitrar sobre isso. E aqui nós temos uma igreja em ruptura, polarizada, e no culto isso ficava certamente muito, muito evidente. Às vezes ficava um grupinho, talvez um sentado do lado, outro do outro, e um fechando a cara para o outro, porque um estava achando que o outro era libertino demais, e o outro achando que o outro irmão do outro lado era quadrado demais e faltava conhecimento e faltava iluminação para ele. E eles então chamam o apóstolo Paulo para que o apóstolo Paulo pudesse arbitrar sobre isso e dizer qual grupo estava certo. Qual grupo tinha razão. Se era a turma conservadora ou se era a turma liberal. Se era a turma que não comia carne porque queria agradar a Deus e entendia que estava agradando a Deus se abstendo desse alimento, ou se era a turma que também queria agradar a Deus e dizia querer agradar a Deus e agora estava comendo de tudo. E Paulo então se apresenta diante dessa igreja polarizada e faz aqui uma aplicação do Evangelho de Romanos de uma forma muito importante, muito interessante. Ele olha para aqueles dois grupos e fala assim, olha, o problema de vocês não é se vocês comem ou deixam de comer. O problema de vocês é que vocês são orgulhosos. Porque vocês ainda não entenderam a natureza do reino de Deus, o que significa o reino de Deus. O problema de vocês
é que vocês não se aceitam. Deus já aceitou vocês. E Paulo expõe isso de forma muito clara aqui em Romanos. Deus em Cristo já aceitou vocês. Mas vocês não se aceitam. O problema de vocês não é se o culto que vocês estão praticando é certo ou errado. O problema é muito pior. É de natureza relacional. Vocês estão prestando culto, mas o seu coração não está reconciliado com o seu irmão. Então Paulo vai olhar para aquela turma que está à direita, que julga aqueles que comem e diz para eles, olha, você não tem o direito de julgar o seu irmão porque ele está comendo. Porque o Senhor que julga ao seu irmão que come está nos céus. O único capaz de julgar o seu irmão está assentado à direita de Deus. Você não é o senhor da vida do seu irmão, então por que você julga o seu irmão? Por que você está agindo como se fosse Deus na vida do seu irmão? Quem te colocou como árbitro e juiz sobre a consciência do seu irmão? O único que pode julgar o coração do seu irmão é Deus. Eu imagino que o pessoal da ala esquerda deve ter ficado super feliz, do tipo, opa, o Paulo está do nosso lado. Mas sabe que o Paulo também vira para o pessoal mais liberal e vai dizer assim, olha, e você que come? Por que você está desprezando aquele que não come? Por que você acha que é superior a ele? Por que você acha que você é mais iluminado do que ele? Por que você se julga mais forte do que ele? Quem é você? Que evangelho é esse que você recebeu para dizer que você tem a iluminação de Deus, o Espírito de Deus em sua vida e o outro não tem? O grande problema de vocês, romanos, é que vocês não entenderam o que significa o reino de Deus. E, irmãos, eu não tenho dúvida que talvez essa seja a grande questão dos nossos dias. A grande questão que fica latejando nas nossas igrejas hoje. E é muito interessante, se os irmãos perceberam, a questão que estava aqui dividindo a igreja, não era uma questão central da fé, não. Os romanos, com certeza, concordavam sobre as questões fundamentais da fé. Com certeza, eles declaravam que Cristo era o Senhor da vida deles, que Jesus era Deus, que foi o sangue de Jesus que nos reconciliou com Deus. Com certeza, eles entendiam agora que eles precisavam mudar de vida, que eles precisavam agora viver de acordo com a vocação que eles receberam a partir do sangue da cruz de Jesus. Eles entendiam tudo isso, eles confessavam tudo isso juntos. O que estava dividindo os romanos não eram as questões fundamentais da fé, mas eram as questões pequenas, periféricas, as questiúnculas. E assim também nós, nos nossos dias, meus irmãos, o que mais divide a igreja de Jesus hoje não são essas questões centrais. O que mais divide uma igreja local não são essas confissões de fé que são a espinha dorsal do cristianismo, mas são essas questões pequenas também. Talvez a gente não tenha um problema com comer carne ou não comer carne. Talvez a gente não tenha esse problema de ir no açougue e falar, será que quem criou essa carne era alguma pessoa que sacrificava essa carne a ídolos? A gente não preocupa com isso, né? Pelo menos eu não preocupo, não sei se você se preocupa. Qual é a origem desse ovo? Eu não tenho crise de consciência na hora que eu estou fazendo um omelete. Será que o meu irmão vai ficar escandalizado comigo se eu estou comendo esse omelete? Dificilmente alguém vai ter um problema desse. E dificilmente eu vou escandalizar o irmão quando ele for lá em casa, aí eu convidá-lo a comer um pé de frango. Não é assim? A gente não tem problema nenhum, a gente come o pé de frango juntos e sem preocupar, não é, Carlos? Pode me convidar que eu vou lá comer um pé de frango, viu? Faz lá um. Aí, nós somos livres em relação a isso.
Mas às vezes o que nos divide são outras coisas. Às vezes o que nos divide são usos e costumes. Existem igrejas que são completamente inimigas das outras pela maneira que as pessoas se vestem, não é? E existem pessoas que vestem saia comprida e as mulheres não usam calças e diz, olha, vocês estão em pecado porque vocês não estão nessa doutrina. Olha o tamanho, olha a sua calça comprida é roupa de homem. Mas nós usamos saia porque é assim que Deus quer que o povo de Deus dele se vista. E a turma que veste calça e usa batom e põe brinco, olha para essa turma que não usa batom e não põe brinco, que deixa o cabelo crescer enorme e fala, você não sabe o que é beleza, você precisa se cuidar mais, você precisa andar mais na moda, você está parecendo lá do século XIX, né? E fica aqueles preconceitos, mesmo que a gente não verbalize, isso está no coração da gente. Às vezes a gente olha com preconceito, por exemplo, para algumas igrejas mais abertas, onde os irmãos estão cheios de tatuagem, não é assim? Às vezes você fala, você é crente? Sou, e o camarada está com tatuagem, está com brinco no nariz, está com o cabelo comprido, e você fala, não, crente não faz tatuagem. Isso não faz parte das pessoas que são nascidas de novo. Tatuagem não é coisa de Deus, tatuagem é coisa do diabo, porque é marcar a pele da gente. Quem disse que Deus se agrada dessas coisas? E os irmãos que fazem tatuagem devem olhar para a gente e falar assim, vocês são uns caretas mesmo, hein? Eu não estou nem aí se você está preocupado com a minha tatuagem. Aliás, eu vou fazer até uma tatuagem em protesto a você. E as pessoas ficam divididas porque um faz tatuagem, outro não faz tatuagem, outro pinta o cabelo, outro não pinta o cabelo. Aí um rapazinho fala assim, eu vou usar um brinco. Aí o outro fala assim, não, brinco de jeito nenhum, homem não usa brinco, no reino de Deus não vai entrar ninguém com brinco. Furar a orelha é coisa de escravo, coisa maldita, amaldiçoada. Crente não fura a orelha. E o camarada lá com um brincão fala, e aí sai até da igreja, porque, não, eu vou para uma igreja onde eles me aceitam com brinco. Não tem umas coisas assim? Aí nós temos aquelas igrejas assim, verdadeiros guetos. Uma turminha dividida no evangelho. Eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Quadrangular, eu sou de vários lugares, porque colocamos rótulos, mas no fundo, a verdade é que muitas dessas placas existem, muitas dessas igrejas existem, é porque nós não nos aceitamos. Inclusive aqui, dentro de uma igreja pequena igual essa. Às vezes a gente julga até o nosso irmão que senta do nosso lado. A gente julga os meninos pelo gosto musical que eles têm. A gente fala, não, música boa é hino. Né? Então, vamos cantar Castelo Forte. Aliás, uma sugestão, cadê o pessoal da música? Castelo Forte é uma maravilha de música, né? É minha música preferida, assim, meu hino preferido. Vamos cantar só hino. E aí chega uma turma de jovem aqui na frente e começa a tocar uma música mais badalada, fala assim, pai, isso não é adoração a Deus, não. Essa bateria aí, Deus não está se agradando do volume dessa bateria, não. Ih, rapaz, o homem tá dando umas, como é que fala? Tá muito exaltado. Opa, dançar no altar de Deus, né? A gente chama isso aqui de altar, né? Assim, dançar no altar de Deus, Deus não está se agradando disso. Mas às vezes vem uns irmãos aqui, começam a cantar hino, aí os jovens ficam no banco falando, nossa, mas que naftalina. Cheiro de naftalina. Esse louvor hoje estava pura naftalina, pastor. Não estava legal, só música antiga, aquela música arranhada, e a gente começa a criar divisões dentro da igreja, grupinhos dentro da igreja, guetos dentro da igreja. Por quê? Porque nós não nos aceitamos. E achamos que é sobre isso que trata o reino de Deus. Achamos que Deus está preocupado com isso, gente.
É justamente isso que Paulo está dizendo aqui. Meus irmãos, o problema de vocês é que vocês não entenderam qual é a natureza do reino de Deus. Aliás, se vocês querem saber do que se trata o reino de Deus, eu vou dizer a vocês. E o reino de Deus não tem nada a ver com o que você come ou com o que você deixa de comer. O reino de Deus não tem nada a ver com o que você bebe ou aquilo que você deixa de beber. Não tem nada a ver se você usa saia ou calça. Não tem nada a ver se você faz tatuagem ou não faz tatuagem. Não tem nada a ver se você pinta o seu cabelo de amarelo, de vermelho, de azul, de laranjado, se você pintia o seu cabelo, se você não pintia o seu cabelo, se você tatua a sua pele, se você deixa de fazer maquiagem. O reino de Deus absolutamente não trata dessas coisas. Porque o reino de Deus não é pequeno assim. Porque pensar que isso é o reino de Deus é sinal de que você não entendeu a grandiosidade desse reino. O reino de Deus está para além disso, gente. O reino de Deus, Paulo vai dizer, não é comida e não é bebida. Se vocês querem entender a natureza do reino de Deus, eu vou dizer a vocês, antes de vocês se preocuparem com o que a pessoa come ou não come, você tem que entender que o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. E aqui Paulo vai dizer, e aqui em Romanos ele vai tratar essa questão da justiça, como a consciência que eu e você temos, que nós já fomos aceitos por Deus, por causa de Jesus. Que nós somos vestidos com as vestes da justiça de Jesus. Paulo vai dizer, o reino de Deus significa que você entendeu que você foi aceito pela graça de Deus e foi justificado por intermédio da fé. Mas esse reino de Deus se manifesta entre vocês, essa justiça de Deus se manifesta entre vocês, vocês de fato dão o testemunho de que vocês entenderam o que significa ser aceitos por Deus, quando vocês então olham para o seu próximo e aceitam o próximo e promovem justiça entre vocês. Mais importante do que se preocupar com a cor do cabelo do seu irmão, é se preocupar se há justiça entre vocês. Mais importante do que se preocupar se o irmão come carne ou não come carne, é se preocupar se o seu irmão está comendo. Porque às vezes você pode dizer assim, eu tenho condição de comer uma picanha, mas eu não vou comer essa picanha porque eu quero agradar a Deus. Mas às vezes tem pessoas sentadas do seu lado que não tem condição de comprar um ovo. E você está se preocupando se come ou não come, enquanto o outro não tem o que comer na sua casa. Mesmo você se preocupar se o irmão está em pecado, se o irmão está em pecado porque está colocando o brinco, o reino de Deus tem a ver com justiça entre nós, gente. Tem a ver com pão sobre a mesa. Tem a ver com chinelo nos pés. Paulo vai dizer, vocês precisam entender que a preocupação do reino de Deus é que haja justiça entre todos. Eu me recordo quando eu ainda era adolescente, acho que eu já até contei esse testemunho aqui na igreja, né? E eu estava no Confrajovem. Quem já ouviu falar do Confrajovem? O Confrajovem é um evento de jovens que acontece ali na Igreja Batista da Lagoinha. Acho que acontece até hoje, não é? Mas de tão antigo que eu era, eu participei dos primeiros Confrajovens. Deve estar no Confrajovem número 1000, né? Mas eu participei lá do... E eu me lembro, a igreja lotada de jovens, e aí o dirigente do louvor, ele perguntou assim, que tanto de jovens, ele perguntou assim, gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui, nessa manhã, deixou de tomar o café porque não tinha pão? Aí eu pensei assim com os meus botões, mas que pergunta é essa? Tá essa moçada toda bonita, né?
todo mundo aqui e tal, nós somos uma igreja tão abençoada e tudo mais. Claro, pergunta, mas sem propósito. Mas só que quando ele perguntou isso, várias pessoas levantaram a mão, gente. Inclusive amigos meus. Aquela pergunta daquele rapaz era justamente essa. O reino de Deus só faz sentido quando houver justiça entre nós. Essa é a preocupação. Ele não perguntou se quem está aqui com brinco, quem tem tatuagem, ou quem está na doutrina da igreja. Ele perguntou, olha, quem tomou café da manhã? Essa é a nossa preocupação, gente. Essa deve ser a preocupação da igreja, meus irmãos. Essa deve ser a preocupação daqueles que entenderam a natureza do reino de Deus. Porque é verdade, o evangelho é muito mais do que justiça social, muito mais. Reduzir o evangelho a apenas justiça social é fazer com que a igreja seja apenas uma ONG. Mas embora o evangelho seja muito mais do que justiça social, ele nunca pode ser menos do que isso. Ele nunca pode ser menos do que isso. Viver o reino de Deus é se importar e é zelar para que haja justiça entre nós. Essa deve ser a preocupação da Betel. Paulo vai dizer, você quer saber o que significa ser participante do reino de Deus? O reino de Deus não tem a ver com o que você come ou não come, mas é justiça e é também paz. Paz da certeza que você tem que foi reconciliado com Deus. De que Deus em Cristo já perdoou você. Nós éramos inimigos de Deus, meus irmãos. Havia uma inimizade feroz entre nós e Deus. Nós estávamos separados por causa dos nossos pecados. Mas agora, por causa do sangue da cruz de Cristo, eu e você encontramos paz com Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas essa paz também, para o apóstolo Paulo, não é apenas essa paz em relação a nós e Deus, essa paz vertical, mas para o apóstolo Paulo também, essa paz tem uma dimensão horizontal. O que Paulo está dizendo é o seguinte, o reino de Deus também significa paz entre nós. É isso que se preocupa o reino de Deus. O que Paulo está dizendo, você quer participar do reino de Deus, então promova paz entre os irmãos. Promova paz dentro da sua casa. O reino de Deus é paz entre o marido e a esposa, gente. Não é se o marido vem para a igreja de terno e gravata e a esposa de saia comprida. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus significa marido e mulher vivendo em paz. Os pais e os filhos vivendo em paz. A igreja vivendo em paz. Os irmãos se perdoando. Os irmãos andando em unidade. É o nosso ragu. Nos sentirmos, ou melhor, sentirmos que o irmão não nos deve nada. É deixar que a graça de Deus flua como um rio entre nós. O reino de Deus é a shalom manifesta nos relacionamentos entre os irmãos. É disso que trata o reino de Deus. E Paulo vai dizer, o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas é justiça, é paz e também é alegria no Espírito. Essa alegria de saber que eu posso ser livre na presença de Deus, que eu não preciso entrar dentro de uma caixinha, de uma gaiola para que Deus me aceite. Essa alegria de saber que Deus me ama. Essa liberdade que Deus me dá de ser eu mesmo na presença dEle. E Paulo vai dizer, é essa alegria que precisa existir entre vocês quando vocês se reúnem. É porque quando nós estamos aqui, essa alegria tem que brotar entre nós. A gente não precisa ficar preocupado se o irmão está olhando para mim e está me julgando. Que às vezes a gente fica preocupado, né?
que será que o irmão está pensando de mim? Eu não estou muito frequente à igreja, será que o irmão está me julgando? E às vezes o irmão julga mesmo. E a gente fica preocupado, será que o pastor, o que ele está pensando? Porque, olha, eu não estou fazendo isso, eu estou deixando de fazer aquilo. E a gente fica com aquele coração apertado, porque será que as pessoas vão me aceitar? Será que elas vão entender o meu contexto? Deus eu sei que aceita e me entende, mas às vezes a gente fica com o coração tão apertado e sem alegria quando vai à igreja, porque tem 500 olhos olhando para nós e apontando o dedo na nossa direção e nos desprezando. Mas o reino de Deus, ou no reino de Deus, não há espaço para julgamentos, nós estamos aprendendo aqui nessa manhã. A igreja de Jesus tem que ser esse lugar da alegria. A alegria de você ser o que você quer ser, vestir o que você quer vestir. É claro, né? Vestir uma coisa, né? Também você não vai chegar aqui de todo qualquer jeito, né? Você vai vestir sua melhor roupa para Deus, vai andar de forma decente, não é assim? Mas se você quer pintar o seu cabelo de amarelo, você pode pintar. Se você quiser tatuar, você tem essa liberdade em Deus para tatuar. Mas se você não quiser pintar o seu cabelo também, você não é obrigado a pintar. Se você não quiser colocar uma tatuagem, você também é livre para isso. Se você quiser vir para a igreja de chinelo, venha de chinelo. Mas se você quiser vir de social, terno e gravata, venha de social, venha de terno e venha de gravata. Se você quer, no momento do louvor, ficar sentado e adorando a Deus aí no seu cantinho, fica sentado adorando a Deus no seu cantinho. Mas se você quiser levantar suas mãos, pode levantar e levante as mãos. E se quiser, dá um glória a Deus e aleluia, dê um glória a Deus e aleluia. Mas se você não quiser dar um glória a Deus e aleluia, não dê um glória a Deus e não dê um aleluia. Se o pastor disser para você, vire para o seu irmão do seu lado, e você não quiser virar para o irmão ao seu lado, não vire para o irmão ao seu lado. E vocês podem ficar tranquilos que eu não vou fazer isso, não. Mas nós somos livres, gente. Nós somos livres, gente. Eu não tenho dúvida que a casa de Deus deveria ser o lugar mais livre desse mundo. A gente pudesse vir com maior alegria. O reino de Deus é esse lugar gostoso, onde as crianças têm liberdade de vir e fazer bagunça, e gritar, e fazer algazarra, né? Outro dia eu estava até me lembrando lá, eu estava pregando, veio uma criancinha, tocou um piano. A casa de Deus é esse lugar gostoso, onde as criancinhas também têm a liberdade de ser criança, né? A gente não precisa algemar o menininho e falar assim, agora você é um pequeno adulto. Não, você é livre. Se você quiser sair para ir ao banheiro, se você quer sair para tomar uma água, então para jogar uma água no rosto, porque a pregação está difícil de engolir, você é livre. Porque precisa existir alegria entre nós. Mas também, meus irmãos, nós precisamos deixar os nossos irmãos livres. A gente quer a liberdade para nós, mas às vezes a gente não aceita a liberdade que o outro tem. Então deixe de julgar o seu irmão. Deixa o irmão ser quem ele é. Deixa o irmão cantar a música que ele quer cantar. Deixa o irmão servir a Deus com alegria. Não é esse é um dos temas do nosso biênio, há 2 anos atrás? Servir o Senhor com alegria? Eu me lembro, irmãos, que um grande amigo e mentor chamado Jaime Cisterna, um homem de Deus, eu me lembro, ele contou uma história muito interessante sobre essa questão da liberdade que a gente precisa ter dentro da igreja, e essa liberdade a gente tem que respeitar. E ele era um camarada assim, muito tradicional, ele e a esposa dele, e eles estavam muito preocupados com o culto que os jovens iriam dirigir na igreja. Já havia chegado para eles assim que os jovens eram assim muito da ala esquerda, muito progressistas, muito livres demais. E aquela turminha usava cabelo, usava brinco, né, cabelo grande, brinco e tal. E aí a esposa dele falou assim, olha, nem vou no culto hoje, porque eu sei que quando a gente chegar lá eu vou passar muita raiva com aquela turminha. Então eu vou ficar em casa. E aí o marido, não, vamos ver o que está acontecendo. Não vou de jeito nenhum. Você pode ir. Depois, quando você voltar, você me fala o que você achou. Aí ele, tá, tudo bem.
Aí ele foi, participou do culto e tal, e depois foi embora para casa. E a esposa, mega curiosa, querendo saber como havia sido o culto, né? E aí ela diz assim, olha, você foi ao culto? Ele disse, não, fui. E o que você achou do louvor? Aí ele falou assim, não, normal. Ela, como normal? Não foi a turma jovem que cantou e tudo, e dirigiu o culto? Foi. Mas e aí, como é que pode ser normal um culto desse? Conta, homem, o que aconteceu? Aí ele falou assim, sabe, meu amor, deixa eu tentar te explicar melhor. Nós cantamos as mesmas músicas, mas nós cantamos de um jeito diferente. Ela, diferente como? Ele falou assim, olha, você sabe aquela música que a gente gosta de cantar, aquele nananana, assim? Sei. Pois é, vamos colocar uma letra. Vamos pensar assim que que eu pedi para você ir na feira comprar tomate. Foi desse jeito que ele falou, né? Aí ela, sim. Aí, do nosso jeito, a gente cantaria essa música assim. Marta vai na feira comprar tomate, né? Não é assim mais ou menos? É isso mesmo. Mas então, eles cantaram essa mesma letra, só que em vez de eles cantarem assim, eles cantaram dessa forma. Marta, vai na feira comprar tomate. E aí, quando eles faziam isso, eles balançavam a cabeça para lá e para cá, e o cabelo voava para lá e para cá. Mas era o mesmo culto. Eles estavam cantando a mesma letra. Eles estavam adorando o mesmo Deus. Era do jeito deles, mas eles estavam diante de Deus, assim como nós estávamos diante de Deus. Oh, meus irmãos, aqui está a essência do reino. Aqui está a grande alegria do reino de Deus. É a gente poder servir ao Senhor do nosso jeito. Com a nossa espontaneidade. Dentro dos nossos gostos pessoais. E deixar que o outro sirva a Deus. Com essa mesma espontaneidade. E com os gostos que ele tem. Nunca nos esquecendo que o importante no reino de Deus é que haja justiça entre nós. O que ofende o coração de Deus não é se a igreja tem bateria ou não. Se o irmão tem cabelo comprido ou não, usa brinco ou não. O que ofende Deus é quando o irmão está sentado do meu lado, com a barriga vazia. Nós que fomos vestidos com as vestes da justiça do reino de Deus, ofendemos a Deus quando nesse frio o nosso irmão sentado do nosso lado não tem o que vestir, não tem o que calçar, não tem água na sua casa. É isso que é importante, que é central no reino de Deus. O que é central no reino de Deus é quando nós estamos aqui dizendo que nós amamos a Deus e nós estamos em pé de guerra dentro da nossa família. Quando nós amamos a fofoca. Quando nós amamos a maledicência. Quando nós somos destruidores do nosso próximo, com a nossa língua, com a nossa maneira de viver, com a nossa insensibilidade, com a nossa truculência. É isso que ofende Deus. E é justamente isso que é a grande preocupação do reino de Deus, gente. E se a gente entende isso, que nós precisamos promover justiça entre nós, nós precisamos promover paz entre nós, nós precisamos promover alegria entre nós, aí sim, segundo o apóstolo Paulo aqui, nós vamos agradar a Deus. Olha o que Paulo diz. Verso 17 ele fala, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria do Espírito Santo. Verso 18, se servirem a Cristo com essa atitude de gratidão a Deus, e também se servirem a Deus com essa atitude, vocês agradarão a Deus e também receberão
aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia entre nós e procuremos cuidar uns dos outros. Amém? Vamos orar por isso? Ó Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por esse reino bendito. Muito obrigado porque o seu reino não consiste em coisas pequenas, Senhor. Muito obrigado porque o seu reino está para além das questiúnculas. O seu reino possui ideais muito mais elevados. O seu reino é um reino de justiça, é um reino de paz e é um reino de alegria. Nessa manhã, Senhor, eu te peço que pelo poder do teu Espírito, que é o único capaz de aplicar essa palavra no nosso coração, o Senhor possa nos ajudar a receber o nosso irmão dentro de nós. Que o Senhor possa quebrar, Senhor, na nossa maneira de olhar, todo preconceito. Nos ajude, Senhor, a não julgarmos o nosso irmão. Nos ajude também, Senhor, a não desprezarmos o nosso irmão. Ó Senhor, e nos ajude a não apenas abandonarmos essas coisas, mas abraçarmos os seus altos ideais. Eu oro pela Betel, Senhor, para que a Betel se preocupe em promover justiça entre nós. Eu oro pela Betel, Senhor, para que essa igreja seja madura o suficiente, tenha a sensibilidade necessária, tenha os olhos que o Senhor tem, possa desenvolver o seu coração, Senhor, para que a gente não coloque descanso, ó Deus, para os nossos olhos, enquanto nós não vemos a justiça entre nós. Eu oro para que não falte pão na mesa de nenhum dos meus queridos irmãos, para que não haja falta do cobertor nesse frio, Senhor, para ninguém da nossa igreja, para que todos tenham dignidade entre nós, Senhor, porque é disso que se trata o reino de Deus, justiça entre nós. Eu oro também, Senhor, para que nós possamos ser promotores da sua paz, dessa shalom, dessa paz social, dessa paz que transforma a nossa família, Senhor. Pai, que não haja guerra nos nossos lares, que o Senhor possa converter o coração dos maridos às suas esposas, Senhor, o coração das esposas aos seus maridos, dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais. Que haja paz no nosso leito conjugal, que haja paz na nossa mesa, Senhor, que haja paz na nossa igreja, Deus. Ó Deus, que a nossa igreja possa andar em unidade, que haja perdão, que haja amor. Ó Deus, que haja aceitação entre nós. Ó Senhor, que nenhum irmão tenha motivo de queixa em relação ao outro. Que possamos, ó Deus, caminhar juntos, Senhor, e experimentarmos a sua paz. Ó Deus, que haja alegria no meio do seu povo. Alegria de te servir, Senhor. Que essa alegria possa gerar liberdade entre nós, de sermos aquilo que nós queremos ser diante de Ti, para a sua própria glória. Cada um com a sua maneira, com o seu gosto pessoal, cada um tendo a liberdade de se expressar, sabendo que não será julgado pelo Senhor, mas também sabendo que não será julgado pelo irmão ao seu lado. Mas, ó Deus, que também nós tenhamos
essa alegria de deixar o outro livre. Que possamos, ó Deus, deixar que o nosso irmão seja também quem ele é, Senhor. Ó Deus, gera isso entre nós, para que possamos te prestar um culto de fato, em espírito e em verdade, Senhor. Ó Pai, que venha o seu reino, como Jesus nos ensinou a orar. Venha o seu reino, que venha o seu reino, que venha o seu reino entre nós. É a oração que nós te fazemos. E oramos assim, por causa do seu Filho amado, que tanto nos amou e nos aceitou. Oramos assim por causa de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Domingo cheio da